É isso aí! Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa o seu curtir, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, compartilha com os seus amigos, ative o sino de notificações para que possamos juntos avançar nessa caminhada e essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Porque o que nós vamos falar hoje aqui é exatamente sobre a inspiração de um hino do Enário, chamado Alvo Mais que a Neve, que no Inário Antigo, ele era o número 154, o Inário Adventista. E agora ele é o 205. Eu vou cantar o do o antigo, o 154. Tá? Mas antes de cantar, nós teremos aí a mensagem. A mensagem do hino Alvo Mais que a Neve. Tá? Se encontra no Salmo 51, que diz: Confissão e arrependimento ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois dele ter estado com Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Só até aí. Bom, existe aí no coração de Davi uma necessidade eminente de estar-se limpo diante de Deus. E a Bíblia menciona algumas vezes essa importância de você estar limpo diante de Deus. Porque da nossa natureza, nós estamos sujeitos a nos sujar cada vez mais com o pecado, quando a gente não cuida, tá? Agora, quando a gente percebe que o pecado está ali agindo no nosso meio ou agindo da nossa parte, a nossa reação como cristão é buscar se limpar, é buscar perdão, não só de Deus, como também do irmão, né? Porque às vezes o pecado que nós cometemos, ele atinge o irmão. Daí é necessário que você peça perdão a ele primeiro, para depois pedir perdão a Deus. No caso dele partir, dele falecer, você pede perdão a Deus, tá? Então, o que acontece? Existe uma coisa chamada senso, uma coisa chamada caráter e uma coisa chamada arrependimento. Tudo isso engloba a vida do cristão de uma tal forma que não tem como você lidar com o pecado de outra maneira, tá? Que errar é humano, claro, mas persistir no erro aí já é burrice. Mas não queremos aqui denegrir ninguém, nós queremos aqui consertar as coisas, botar pingo no i. Vamos lá. Davi começa exaltando a Deus, que é a coisa mais importante que a gente deve fazer numa oração. É exaltar a Deus. Demonstrar que aquele que você está invocando naquele momento ali, na oração, é o Supremo Deus que criou tudo isso daqui. Tá? Tudo que você vê e tudo que você não consegue ver, ele criou. Tá bom? É desse jeito que funciona. Depois que você exalta Deus, você reconhece que é pecador. Então você demonstra para Deus a grandeza dele
e a sua pequenez, que não tem nem como chegar perto, sabe? E nunca vai chegar. Mas existia um anjo chamado Lúcifer que ele achou que podia chegar perto disso aí, ou até ultrapassar, né? A soberba dele aumentou tanto. Mas continuando aqui para não perder o raciocínio. Então, existia no coração de Davi essa necessidade de se lavar para estar limpo de todos os seus pecados, que estava sempre diante dele. Ou seja, com relação ao que realmente está vendo com o olho, ou que alguém está falando, né, ou alguma coisa acontecendo de tal forma que vira uma rotina, a repetição do pecado, a repetição do erro. Aí você acorda, levanta e aquilo está lá, na sua frente. Olha, você está errado. Olha, isso não está certo. Olha, conserta isso daí. E todo dia martelando a mesma coisa. E aí tem gente que consegue resolver isso daí lidando com um problema, o que seria uma forma adulta de se resolver as coisas, né? Mas tem gente que ainda continua martelando naquilo ali, achando que um dia vai se resolver num toque de mágica, ou então que a pessoa vai esquecer, ou então que ele mesmo vai esquecer. Só que não, o pecado ele fica martelando todo dia. Você entrega para Jesus? Vou entregar para Jesus para poder o meu pecado ser perdoado. Sim, você pode fazer isso daí sim. Só que você tem que resolver essa questão. Se é só uma questão de pedir perdão, tudo bem, faça isso e isso se resolve simples assim. Agora, existem situações em que você, além de pedir perdão, você tem que agir para consertar o erro. E daí, Davi ele pediu na oração a Deus que ele fosse lavado. Ou seja, que fosse eliminado todo e qualquer resquício do erro que ele cometeu, a fim de não mais atingir o seu coração. É claro que ele nunca vai esquecer, né? Porque isso ficou registrado na história dele. Aliás, ele era o rei, né? Então, quer dizer, as histórias dos reis ficaram registradas em livros, na própria Bíblia, no coração das pessoas e tudo mais. Então, quanto mais importância você tiver na sociedade, mais você vai ser cobrado e mais você vai ser lembrado. Tanto pelos seus erros e não tanto pelos seus acertos. Tem isso também. É uma coisa a se pensar isso daí. As pessoas se lembram muito do que os líderes erraram, mas às vezes esquecem no ponto que eles acertaram. E isso pode ser importante para determinadas situações. Tá? E quando você conhece e reconhece que você está errado, isso não é fraqueza. Isso é exatamente o ponto-chave de onde vai surgir a força do seu coração para resistir e eliminar todo o pecado. É claro que só Deus pode fazer isso. Mas isso é uma ação conjunta entre você e Deus. Você reconhece que está errado, você sente a necessidade de se consertar, toma atitude para isso, mas busca a confirmação de Deus. É como no começo da Bíblia. Você vê bastante isso em Gênesis. As pessoas tomando decisões precipitadas e daí depois sofrem com as consequências. Não é errado você fazer planos. Aliás, Deus até incita você a fazer isso. Faça planos. Só que você traça todo o plano e antes de começar a concretizar esse plano, você deve entregar a Deus. Porque se ele pegar e confirmar, aí tá tudo certo. É como se você fosse um vereador. O vereador promulga leis, promulga ali que as coisas aconteçam, mas só que ele não pode fazer com que isso aconteça sem a aprovação do prefeito. Então, o que acontece? Ele escreve tudo ali, faz uma ata e entrega na mão do prefeito. Então, a questão é isso, isso, isso. E o prefeito que vai sancionar ou não aquilo que ele colocou ali.
E aí, caso ele sancione, ele é levado de novo para a cama e fala: foi sancionado isso, isso, isso e isso. Agora isso vai ser cumprido. É a mesma coisa do cristão. Você se apresenta a Deus e fala: ó, Senhor, estou com esse plano aqui, é assim, assim, assim. Eu, como ser humano, pequeno que sou, acho que a situação se resolve dessa forma. Mas como eu confio na tua grandeza, estou buscando a tua sabedoria para poder resolver isso daqui. Olha que coisa linda, você colocou como resposta final a aprovação de Deus. Aí Deus aprovando, tá tudo certo. Aí você me pergunta, como é que Deus vai aprovar? Ele vai falar comigo? Sim, existem várias maneiras de Deus falar com você. Tá? É entre você e Deus. Experimenta fazer isso na hora de tomar suas decisões e você vai ver que Deus vai falar com você, aprovando ou reprovando o que você está propondo a ser feito. Tá? É uma experiência maravilhosa. Espero que você tenha entendido essa mensagem, que ela possa iluminar o seu coração e a sua mente, para que você entenda a grandeza de se comunicar com Deus e o quanto Deus pode fazer por você diante dessa intimidade que você está colocando entre você e Deus. Tá? Bom, então eu vou louvar aqui o hino 154 no antigo inário, que agora é 205, Alvo Mais que a Neve. Seja bendito o Cordeiro que da cruz por nós padeceu. Seja bendito o sangue que por nós pecadores verteu. Eis desse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Senhor Deus, querido e amado, abençoe a cada um de nós, Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração e sabemos, Senhor, que só o Senhor é o Deus do universo, dono de todas as coisas, do ouro e da prata. E sabes o dia de amanhã, sabe daquilo que precisamos, mas o Senhor nos dará a oportunidade de estar falando contigo, daquilo que nós sentimos, para poder falar a Ti, abrindo nosso coração. E o Senhor assim aprova ou reprova, dependendo da Tua sabedoria diante da situação. Então, ó Deus, que o Senhor possa nos tornar mais alvos do que a neve, para que no dia que o Senhor Jesus vier a esse mundo, possa nos encontrar
e nos levar para consigo. E que até lá nós possamos conseguir resgatar as pessoas que estão perdidas no mundo, ainda não se entregaram a Jesus e ainda não conhecem o seu amor e não têm o amor ao próximo. Que o Senhor possa nos abençoar de acordo com tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. E que essa mensagem do Salmo 51 possa tocar profundamente o seu coração, que tocou o meu. Tocou profundamente, de uma forma que realmente moldou a minha vida ao ponto de me entregar ao Salvador. Por que você ainda não fez isso? Ainda há tempo, mas o tempo é curto. A gente não sabe quando esse tempo vai acabar. Essas oportunidades que a gente está tendo de ouvir pregações, um dia isso vai acabar. Um dia isso não vai ter mais. Então, espero que a tempo você possa tomar sua decisão em servir a Jesus. Porque quando chegar aquele dia em que ele voltar e vir buscar a gente, eu também quero ver você do meu lado, subindo junto. Tá? Bom, que Deus me abençoe e que Deus também abençoe você.